Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje nós vamos conversar com Eduardo Joelson. Ele é especialista em cidadania polonesa. Olá, Eduardo, seja muito bem-vindo ao programa. Tudo bem, Daniel? Prazer estar participando do programa. Excelente, Eduardo. Para começar o nosso bate-papo, a nossa entrevista, eu gostaria que você explicasse o que a sua empresa, a Passaporte Polonês, faz, quando foi fundada. A empresa Passaporte Polonês faz assessoria para a cidadania polonesa. Então, todo aquele que for descendente de poloneses pode ter o direito de solicitar a sua cidadania polonesa. Foi fundado quando eu comecei a fazer a minha própria cidadania. Eu sou neto de polonês e então comecei a correr atrás da minha cidadania polonesa. Comecei a estudar o assunto e eu percebi que existia pouca literatura, pouca fonte de informação sobre esse assunto, que é bem extenso. Então, na tentativa de correr atrás e ajudar as pessoas, que eu passei a trabalhar com isso, assessorar as pessoas a como conseguir da forma mais rápida, mais eficiente a sua cidadania polonesa. Excelente. Agora, muitas pessoas têm dúvidas se o caso delas se enquadra ou não para conseguir a cidadania polonesa. Explica para a gente quais são os requisitos para um descendente conseguir a cidadania. Primeiramente, a pessoa tem que ser descendente de polonês. Não basta ser descendente de poloneses, existem alguns critérios. Então, por exemplo, alguns critérios são imigração. Então, existe uma data de corte para imigração que tem que ser avaliada. Data de naturalização, ou seja, o estrangeiro chegava aqui, ele se naturalizava por sua vontade. E só que essa questão da data de naturalização vai impactar na elegibilidade para a cidadania polonesa. Datas de nascimento e de casamento, desde o ancestral polonês até o solicitante. Então, esses são os critérios de elegibilidade que têm que ser analisados. Assim, parece simples, mas é um pouco complexo. Então, justamente nós fazemos toda essa análise de elegibilidade para ver se a pessoa se enquadra nesses critérios de elegibilidade. Perfeito. Agora, uma vez que a pessoa acredite que possa se enquadrar nisso que é solicitado pelos órgãos competentes, eu lhe pergunto, quais são os documentos necessários para que essa pessoa consiga obter a cidadania polonesa? Basicamente, é um mix de documentos brasileiros e poloneses. Então, documentos poloneses que comprovem que o ancestral ele viveu como um cidadão polonês, como, por exemplo, passaporte polonês, a caderneta militar do ancestral, listas de residentes, são alguns dos vários exemplos, não se limita a esses. Existem vários documentos que podem comprovar a cidadania. E documentos brasileiros, principalmente as certidões de nascimento e de casamento, desde o ancestral polonês até o solicitante, e certidão de naturalização. Você pode reparar que tudo gira em torno desses critérios de elegibilidade. Com esses critérios de elegibilidade, você vai emitir esses documentos que comprovem a sua elegibilidade. Agora, eu já fiz entrevistas com outros profissionais que também prestam serviço de assessoria para que descendentes de outras nacionalidades consigam obter a cidadania. E muitos relatam dificuldades em conseguir resgatar, identificar esses documentos dos mais velhos, dos estrangeiros, né? Avô, bisavô mesmo, tataravô, tataravó. Caso essa pessoa não tenha os documentos poloneses, é possível fazer buscas por outros documentos ou mesmo listas, aqueles documentos de entrada no país, mesmo de navio, que possa ajudar a conseguir obter a cidadania? Certamente. Ao contrário do que muita gente pensa, as pessoas acham de forma equivocada que tudo foi destruído com a guerra.
Mas isso, ao contrário do que as pessoas pensam, a Polônia se preocupou muito em preservar os documentos. Então, muitos dos documentos eram direcionados aos arquivos nacionais da Polônia. Então, sim, é possível fazer buscas nesses arquivos e em outras instituições também, como, por exemplo, cartórios, e se encontrarmos documentos que provem a cidadania do ancestral, podemos dar início ao processo de confirmação de cidadania. E existe um prazo determinado para a busca, para conseguir a cidadania? Como esse processo funciona na prática? Porque a gente escuta relatos, especialmente dos descendentes de portugueses e italianos, de pessoas que ficam, sei lá, 5, 7, 10 anos na fila para conseguir esse tipo de documento. Conta para a gente como é a realidade para quem deseja conseguir a cidadania polonesa, especialmente com a sua empresa. Os prazos não são tão longos, em alguns meses. Para uma busca, você pode levar em torno de 3 a 5 meses. Pode eventualmente se estender, porque às vezes um arquivo pode demorar um pouco mais de tempo para responder. Mas, no geral, os prazos são relativamente curtos, em torno de 3 a 5 meses para procurar, para fazer uma busca de um documento. Às vezes até menos. E a cidadania também em torno de 2 a 6 meses, podendo eventualmente se estender, mas, como eu informei, os prazos são bem curtos se comparados com outras cidadanias. Eu sei que, por exemplo, a americana você leva uns 2 anos, a italiana às vezes pode levar 5 anos. Então, se você consegue uma cidadania em menos de um ano, eu creio que é um prazo relativamente curto. Com certeza. E esse processo, geralmente, ele é feito no consulado ou diretamente com o governo polonês? Antigamente era possível fazer o processo todo via consulado, mas atualmente o governo polonês precisa mandar documentos para alguém sediado na Polônia. Então, obrigatoriamente, você vai precisar, em certo momento, ter alguém sediado na Polônia. E é o meu caso. Eu tenho uma parceria com um escritório na Polônia e, por meio dele, que nós fazemos todos os trâmites. Então, assim, respondendo essa pergunta, tem que fazer diretamente na Polônia. Eduardo, conta pra gente quais são as vantagens da pessoa ter a cidadania polonesa. Basicamente, a Polônia pertence à União Europeia. Então, se você tem um passaporte polonês, se você é um cidadão polonês, você é um cidadão europeu. Então, com isso, você pode morar, pode trabalhar, pode estudar em qualquer dos países da União Europeia. Muita gente acha que, por eu ter cidadania polonesa, eu só posso morar na Polônia. Não, eu posso morar em qualquer país da União Europeia. Outra grande vantagem que pouca gente sabe é que você pode aplicar para um visto de investidor nos Estados Unidos e, com isso, você pode morar nos Estados Unidos. Aí você me pergunta, com passaporte brasileiro, eu também posso aplicar para esse tipo de visto? Posso, só que o mínimo para investir com passaporte brasileiro é de $1 milhão. E com o passaporte polonês, é a partir de $125 mil. Ou seja, de $125 mil para $1 milhão é uma diferença expressiva. Então, a pessoa dispondo dessa quantia e tem umas certas regras, né, que ela pode aplicar para esse visto e morar nos Estados Unidos. E uma outra grande vantagem também, que é relativamente recente, é você poder entrar nos Estados Unidos sem necessidade de visto de turista. Ou seja, você não precisa mais ir para o consulado americano para aplicar para o visto de turista. Basta você entrar com o seu passaporte polonês e você é isento desse visto. Legal, eu queria saber qual é o seu público. Geralmente você presta o seu serviço para algum público específico ou não? Eu não faço distinção, só que acaba que o público de ascendência judaica, os judeus, acabam me procurando muito exatamente pelos critérios de elegibilidade. Então, assim, meio que já entrando no detalhe, para você poder ter chances de aplicar para a cidadania polonesa, o seu ancestral tem que ter migrado depois de 1920. Então, o público judaico acaba caindo nessas características, porque eles emigraram na década de 1930, meio que um pouco antes da Segunda Guerra. Então, acaba atraindo muito o público judeu. Mas não haveria nenhuma objeção. Existe uma grande comunidade polonesa
se não a maior comunidade polonesa no sul do país. Só que boa parte dessa comunidade emigrou antes de 1920. Aqueles agricultores foram trabalhar nas terras. Por emigrarem antes de 1920, eles não têm muita chance de aplicar para a cidadania polonesa. Só poderia aplicar se tivesse feito um cadastro do consulado. Enfim. É isso. Legal. Antes de encerrar, eu gostaria de saber de você, Eduardo, quais são as expectativas? Você tem planos de expandir os seus negócios, os seus serviços? Conta pra gente. Certamente. Esse é um tipo de negócio que eu estou fisicamente no Rio de Janeiro, mas eu atendo o mundo todo. Então, não haveria problema nenhum de eu atender pessoas da América Latina. Então, existe uma grande comunidade de descendentes de poloneses na América Latina toda. Minha intenção é ampliar para poder atender outros países da América Latina, países de língua espanhola, principalmente. Então, eu estou expandindo meu site para essas línguas, para espanhol e também para inglês, enfim, para poder atender o maior número de pessoas, independente da língua. Enfim, seria essa a ideia. E eu também trabalho com cidadania portuguesa, então, além da polonesa e portuguesa, eu trabalho com essas duas, talvez no futuro poder ampliar para mais algumas outras cidadanias. Com certeza, desejo muita sorte e sucesso para você. Quando tiver novidades, por favor, hein? As portas aqui do Empresários de Sucesso estão sempre abertas. Muito obrigado por sua participação, gostei muito da entrevista e até uma próxima oportunidade. Agradeço a oportunidade, Daniel, Empresário de Sucesso, e qualquer coisa pode me procurar, será um prazer atender a todo mundo. Muito obrigado, um grande abraço. Abraço. Eu conversei com o Eduardo Joelson, ele é especialista em cidadania polonesa. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.